De volta, Redação Novo Tempo. Você que está ligado com a gente pela rádio e também pela televisão, não deixe de acessar as nossas redes sociais. No Facebook, você nos encontra em facebook.com/ntjornalismo e no Instagram é @ntjornalismo. O nosso site é novotempo.com/jornalismo. Bom, para 74% das mães e 70% dos pais, o filho primogênito, ou seja, o primeiro que nasceu, é conhecido também por filho mais velho, obviamente, é o preferido da casa. Esses dados são de uma pesquisa feita por sociólogos da Universidade da Califórnia. O estudo foi feito da seguinte maneira: os pesquisadores entrevistaram 384 famílias, conversaram com os irmãos adolescentes com mais de 4 anos de distância entre si, para saber se havia um tratamento diferente por parte dos pais e como isso afetou a autoestima deles. No final das entrevistas, os especialistas disseram que as crianças mais velhas se sentem mais reconhecidas pelos pais. Polêmica jogada, se tem irmãos aí na sala, se tem pais com seus filhos, a coisa vai pegar fogo, porque aqui também vai pegar fogo, porque é o seguinte, gente, eu descobri que entre nós 5, e agora temos Patrícia Piper, jornalista aqui com a gente, Tudo minha bem? colega de apresentação do Revista Novo Tempo, seja bem-vinda. Obrigada, prazer. Bom, só para vocês terem noção, dos 5 aqui, só eu sou filho mais velho aqui. Todo mundo aqui ou é filho caçula ou filho do meio, ou tem alguém aqui que tem mais de 2 irmãos? Carol Eu tem? tenho, nós somos em 5? Você é a número? 3. Número 3, olha só. A minha esposa tem... Pessoal do meio aí, ó, vem comigo. Viu só? A minha esposa Também tem sou 8 do irmãos, meio. ela é a número 7. Enfim, eu não sei como é que vai fazer essa conta de 9, quem é o no meio, é uma loucura. Eu não sei quem é do meio, né? Que acontece? Mas enfim, então, quer ver, Luíse é a filha... A cereja do bolo é melhor. Você é a caçula. Patrícia? Sou a do meio. A do meio. Recalcada. Gabriela? Caçula, tô com a Luíse. Caçula, 2 do meio e mais velho. Cara, vocês... Será que isso faz sentido? O mais velho é o mais reconhecido pelos pais Cara, mesmo? eu quero deixar um recado pra minha irmã Leila. Só pra lembrar, ela é a do meio ou é a mais... Ela é a mais velha. A mais velha. Leila, ela sempre chora e diz que ela é a menos reconhecida. Entendi. E que eu, a caçula, sou a mais reconhecida. Quando, na verdade, a mais reconhecida é minha irmã do meio. Então, lá em casa é tudo bagunçado. Do meio? O A que do aconteceu? a do meio. Será? Porque a do meio, ela tem um domínio, assim, ela tem um jeito de conquistar, entendeu? Ela é Tem um jeito de vendedora. conquistar. Ela tem uma lábia maravilhosa. É a mãe das gêmeas? A mãe das gêmeas. Eu sou, assim, a mais compreensiva. Ah, Minha Não mãe, sei, manhã não fala sei. assim, Izzy, agora não dá, a gente tem que fazer tal coisa por sua irmã. Ai, mãe, tá bom. E Leila é a dramática. Ela vai me matar depois, mas ela, oh, meu Deus do céu. ela é a dramática. Ela pede alguma coisa, pai, não deixa. Ai, Ok. chorou, bichinho. Algumas de vocês acham que isso é verdade? Porque a Luiz falou, na minha casa o mais velho não é o mais reconhecido, pelo menos ela não Não. se vê assim. Não, ela não se vê, mas eu digo que é. Sim, mas eu sei o que você está falando. Ela não se vê assim. Agora, de vocês têm essa situação? Não, ó, na minha casa ou de gente que eu conheço, o mais velho se sente o mais reconhecido e é assim mesmo. Não. Eu Não acho também sei. essa pesquisa, não sei se teve também quem tem 2 filhos e quem tem 3, né? Ok. Porque no meu caso, que somos em 3, não, é a mais nova que é a mais paparicada, que tem razão, a que minha mãe deixou de fazer as coisas para estar com ela, se minha mãe estiver vendo, vai estar me matando. Mas eu tenho uma defesa, assim, agora que eu sou mãe, eu tenho uma defesa sobre a questão, eu acho que tem uma questão de afinidade. Ou Ok. do filho que mais precisa, ou do filho que está mais perto. Não há uma preferência. E eu estava ouvindo você falar das pesquisas, né? Acho que faltou 385, né? Faltou eu ali, né? Porque não tá certo. Era 84. Você não tá no dado, Eu não né? tô no dado, tá Entendi. faltando Então, uma ali. no teu caso, essa pesquisa não está se aplicando também, Não, porque é a irmã não, mais nova não. que é a mais valorizada. Sim. Mas eu tenho um Gente, vamos- argumento aqui. Vamos ver se alguma de vocês duas salva a pesquisa. Gabriela, pelo jeito, Eu vou salva. roubar o seu argumento, Carol, Vai lá, porque a gente vai estava lá. conversando em off aqui. É. Essa pesquisa foi feita na Califórnia, né? É a realidade americana ali. Eu Ok. acho que no Brasil, a caçulinha é a mais queridinha, viu? Ah, é? Eu acho, No ó. Brasil, eles gostam do bebezinho, do novinho, faz gracinha, fofinho, aí vai crescendo, já vai ficando meio sem graça, chatinho, vai dando aquela... Vai chegando sei na não. adolescência. Mas Mas assim, Pode falar. eu vejo outra coisa também. A gente estava comentando isso também, Patrícia e eu, mais cedo.
quando o filho mais velho, o primogênito, ele é o primeiro amor do pai e da mãe, porque foi com o nascimento dele que a gente se tornou mãe, que a gente se tornou pai. Então, assim, é o primeiro amor de mãe e de pai é com o primeiro filho. Então, é aquela coisa exagerada, é aquela coisa assim, a realização de um sonho, você projeta aquilo, aquilo vem através de uma pessoa. Então, é diferente. Eu não tenho outro filho, eu tenho uma só tenho uma por enquanto. Não sei se vai Só ter para outra. vocês terem uma ideia, lá em casa, né, meu pai é da época dos slides e tudo mais. Então, quando a gente fazia aniversário, a gente assistia esses slides e tudo. Não, quando era o aniversário dele, né? E a Flávia, que é a mais velha, eu acho que ela deve ter umas 50 fotos iguais da mesma cena. E aí a minha mãe falava assim, seu pai via a Flávia pegando uma garrafinha de refrigerante, imitando do jeito que ele fazia, Foto. foto. Então tinha de todos os ângulos a mesma cena. Mas por causa disso é novidade. Hoje, com a era digital também, sei lá quantas fotos eu tenho da Rebeca aqui, as 1000. Do segundo, se eu tiver um, não sei, porque eu acho que vai vendo assim, segundo filho, não vou fazer festa de um ano, segundo filho, não. Não, é o primeiro filho, você todo mês posta foto. Sai o No encantamento. segundo, você até né? esquece que já tá Carol com e 10 Patrícia, que meses. são mães de e- dois. Eu tenho aí. 2, então eu acredito que é isso mesmo. E também a gente tem um cuidado desde a gestação, né? Aquela coisa de, nossa, o que eu vou comer? Não, a criança não pode ouvir barulho. Por favor, pessoal, fala mais baixo, por favor. Não vem falar nada próximo da minha barriga. Tem que Nem apagar a vou ficar luz quando perto, chegar à fala, noite. apagar a luz, vai embalando já na barriga, é, aquele processo. é. O do meio, né, você já tá. Eu não Tem que eu se não tive mais um, acostumar, né? Eu acho que o segundo filho, aí você já tá mais tranquilo. Não, vou comer sim. Patrícia, faz o seguinte, vou você fazer. tem 2 filhos. Sim. Para testar isso na prática Tem do outro mais lado, um. tem mais um e aí você testa. O que você acha? Não, mais um. não. E a gente faz um novo redação aqui mais na frente. não. Eu acho que não, se a tá Peru bom. Gouveia do Vida e Saúde estivesse aqui, essa discussão seria completa. Ou se o meu sogro, que teve mais 11 irmãos aí, Uau. pra saber. Aí é Ô, bastante Ô, coisa. Miguel, A né? Miguel, minha esposa, tem 8 Agora irmãos. Vão se sim, eu não sei criando, se é o né? caçula ou o mais velho. Eu sei que lá em casa o esquema foi assim. Deus achou a minha família sem forma e vazia. E ele falou, haja luz. E veio Luiz. Ah, entendi. Foi profunda, não foi? Foi. Olha aqui, eu tô Ó, arrepiada. Foi bem profundo, não sei Tenho não. certeza que foi. Agora, eu fico pensando, assim, né, a pesquisa ela fala sobre as consequências de toda essa situação que a gente está falando, de uma preferência. Vamos supor, né, a Gabi deu o exemplo. Olha, na Califórnia, pelo jeito, isso é muito mais comum. Os filhos mais velhos serem mais valorizados do que os mais novos. Sinto, Gabi falou, né, que aqui no Brasil talvez aconteça com o caçula. O caçula acaba sendo mais valorizado, etc. Só que a pesquisa fala da consequência disso Na autoestima. na autoestima daquela criança que se torna um adulto, etc. Vocês acham que isso realmente seja uma preferência ou um cuidado maior ou uma atenção maior para o mais velho ou para o mais novo acaba influenciando realmente no mais velho, no mais novo ou mesmo no filho do meio? Com certeza. Aquilo, toda a construção emocional da criança se dá pelo relacionamento que os pais têm com ela, né? É o primeiro contato, é a mãe principalmente, né? Com a amamentação e tal. Então, de fato, a forma como eu olhar para as minhas filhas e como ela enxerga que eu olho para outra, também tem isso. Não necessariamente é porque eu prefiro a Isabela, que é minha filha mais velha, ou a Esther, que é minha filha mais nova, mas como ela enxerga essa relação também faz a diferença, né? Eu me lembro que quando eu tive a Esther, eu estava com um pouco de receio, porque a Isabela, que é a mais velha, né? Será que ela vai ter ciúmes e tal? Acho que quando você tem o segundo filho, você pensa muito nisso, da reação do primeiro, né? Então, eu começava a fazer assim, olha, não, quando vocês estão vindo aqui para ver a Esther, deixa ela mais de ladinho, dá atenção para a Isabela. Então, você vai você vai fazendo esse cuidado que muitas vezes no futuro pode refletir, Esther, eu acho que as pessoas não olham muito para mim, né? Ou a Isabela, Não fiz diferente. isso não, Carol. Eu fui cuidando, cerceando. Eu falei assim, não, é a vez dele, você teve a sua vez e tem que encarar Mas a e como ele vida. sente? Porque a Isabela, ela tem aquele sentimento, assim, Não, eu acho que isso você aí- gosta mais dela. Não, isso aí ele tá Eu falando. ouço, Eu perguntei eu a ele ouço. quando eu vi a pesquisa. Bruno, você acha... Não, é o Thiago. É o Thiago, que é o preferido do meu pai. É o Thiago. Porque eu falei assim, lá... Quantos anos o Bruno tem para o nosso ouvinte O telespectador Bruno saber? tá com 7 anos e o Thiago tem 10 meses. Ok. Então o Bruno, é. ele tá mostrando que a pesquisa pode ser real, né? Só que é o contrário, que a pesquisa fala que o mais Sim. velho é o mais valorizado. A Patrícia está falando que Não, mas eu ele tá acho que sentindo lá mais em novo. verdade, o casa, contrário, lá em né? casa, o Piper falou pra eu não falar isso, que não era verdade, mas é a minha percepção sobre a situação. O olhar do Piper pro Bruno quando nasceu e o olhar do Piper pro Thiago foi diferente.
O Piper ficava encantado. O Mas Piper é a hoje novidade, é a gente. novidade. É a novidade. E aí ele falou pra Não mim é. assim, mas a vivência que eu tenho com o Bruno em 7 anos não é que eu tenho com o Thiago, né? Vai Então, construir ainda. vai construir, mas... Agora, eu acho que é um pouco relativo isso. Acho que depende da forma como os pais conduzem. Uhum. Por exemplo, lá em casa teve um momento em que minha irmã do meio, Liliane, ela engravidou das gêmeas. Teve um momento que a gravidez tomou um certo risco e tal. Enfim, e era um momento em que eu estava fazendo 18 anos, formatura do terceiro seu ano, momento. meu momento. Ela tinha acabado de entrar na faculdade, então eu queria festa, queria isso, queria aquilo. Mas teve um momento que meus pais falaram, olha, Izzy, agora você tem que entender que sua irmã está precisando do nosso apoio, está precisando da nossa ajuda, mas claro que a gente te ama, vamos tentar fazer dessa forma e tal, tal, tal. E eu entendi, realmente. Minha compensação foi ver minhas sobrinhas lindas, saudáveis, entendeu? Tem um livro também muito legal, Extraordinário, não sei se vocês já ouviram. É um menino que ele tem um problema grave de saúde. Que virou filme também, Isso. E a irmã passava justamente por isso. Nossa, ele gostam mais dele. Mas aí os pais começaram a falar, poxa, ele tem essa necessidade. E nós te amamos também. E aí conciliar para os pais realmente é difícil. Só que eu acho que quando existe esse diálogo, aí fica todo mundo se sentindo amado, querido. Eu acredito que essa é a chave, né? O diálogo, né? Para que, independente da ideia de preferência ou não, que os irmãos sejam unidos, né? Que a gente se ame, mesmo brigando de vez em quando, porque a mais velha talvez receba mais carinho, mas nada faz Agora, parte. parando para pensar numa questão aqui que, independentemente de quem acabe sendo valorizado um pouco mais nessa relação, seja o mais velho, ou o do meio, ou o mais novo, ou o número 5, ou o número 7, depende do tamanho da família, será que pode acabar acontecendo uma espécie de pressão em um ou mais filhos em relação àquele que é preferido? Vou dar o exemplo. Então, o mais novo é o preferido. E aí acaba tendo uma comparação às vezes, e isso acaba sendo gerado, obviamente, pelos pais, você diz assim, olha, você precisava ser mais que nem seu irmão, você precisava fazer... E aí tem um que é uma referência de sucesso e os outros, ou um que pode ser meio que uma ovelha negra da família, que tem essa expressão, né? Eu sofri isso em casa, né? Ah, é? Eu sentia isso. Abre o seu coração, Patrícia. Vou abrir meu coração. Vai, desabafa. A Gabi não concorda, não. A Gabi tá mais próxima de mim, acho que é ciúme meu. Mas assim, ó, a minha irmã mais velha, nós somos diferentes, né? Meu pai é mais moreno e as minhas irmãs e a minha mãe é mais loirinha, mais branquinha. Eu hoje estou loira, mas eu sou mais moreninha em relação a elas. Então elas são branquelas, com os olhos claros e tudo mais. Então era sempre assim, mas era mais velha, mas a Flávia é mais bonita. Aí chega um tio, chega um primo, mas a Flávia sabe fazer isso melhor. Então eu queria ser como a Flávia. A gente até estava conversando sobre isso, né? Que a diferença é 4 anos. Aí o Leite estava falando assim, você sempre se sente mais velha do que você é. E talvez porque eu quisesse ser como a minha irmã era. Mas você acha que aí... essa diferença se deu porque você era mais morena e ela mais branca? Não só por isso, mas isso também, em vários aspectos. Ela era diferente. Ela era diferente. igual ao pai, e as duas outras igual à mãe. Ela era a diferente. E também personalidade. A minha irmã era muito falante e eu era mais tímida. Aí a mais mesmo? Era. Você não era, viu? né? Gabi, conta aí. Era? Eu acho que quando... eu acho que Se isso acontece acha mais... que Patrícia Piper fala muito agora. Flávia fala o triplo ou 20 vezes mais. É Patrícia ao cubo, como diz meu marido. Eu acho que quando chega na fase adulta, é que essas ideias se consolidam melhor, né? Porque quando você é criança, pode ser que o pai tenha cuidado de falar ou não, mas quando fica tudo adulto, eu não sei se é assim com vocês, né? Porque hoje meu pai, por ter ficado mais velho e tal, ele não tá nem aí. Ele vai falando, você tinha que fazer igual a sua irmã, hein? Olha, você tem que fazer assim assado. Eu não gostei da sua postura. Seu filho, isso. Então, quando você é criança, você não recebe tudo isso dos seus pais. Toda essa realidade. Agora, né? Perdão. Então, aí, eu acho que quando é adulto, acontece muito isso. Principalmente quando cada um vai seguindo um caminho profissional, escolhas para a vida. Ou seja, isso não para enquanto é criança. Isso segue pela vida adulta enquanto os pais estão vivos e os filhos estão vivos. Quando a gente
é adulto, a gente consegue separar. Tá, Claro. ela pode ser melhor nisso, mas eu sou melhor naquilo. Entendi. É bom ser um pouco mais quieta, às vezes, em relação à outra. Então, são as coisas que vão acontecendo ao longo da vida e a gente vai... Não é dilema, É. são diferenças. Isso, e tá tudo bem para todo tudo mundo, bem. né? Agora, eu queria saber do Leite. Ele é o único mais velho aqui, é o único Sabe homem o que também. que é uma... Eu fiquei pensando nisso, falei assim, será que comigo tem alguma coisa diferente? Porque que acontece? Eu só tenho uma irmã, só que no meu caso, a minha irmã nasceu quando eu já tinha 12 anos de idade. Então, ela nasceu muito depois de que eu já tinha nascido. E com 15 anos de idade, eu já saí de casa. Então, eu convivi com a minha irmã por tempo. praticamente 2 anos. A gente tem uma baita de uma relação, assim, muito legal. E é uma relação muito, inclusive, de cuidado que eu tenho com ela, né? Porque é uma diferença grande de idade. Só que o que acontece? Tanto eu quanto ela, a gente viveu uma infância, basicamente, de filhos únicos. Porque eu até os 12, né, era filho único, e ela, apesar de ter um irmão, vivia sozinha praticamente o ano inteiro. Eu ia para casa 2 vezes no ano, depois dos 15 anos de idade. Então, ela tinha toda a atenção da minha mãe, assim como eu tinha toda a atenção da minha mãe e do meu pai. E ela também, né, da minha mãe e do meu pai. Em Então, fases os dois diferentes. foram filhos únicos, digamos Basicamente assim. mesmo sendo isso. irmãos, Então, né? eu não teve consigo dar muito patamar para isso. Porque eu sou meio que filho único de vivência, assim como a minha irmã é meio que filha única de vivência. Apesar de termos irmãos, né? mas nesse São caso. dois mimados. Dois isso que a gente mimadinhos, quer. Não é? exatamente. Você, Leite Dois é mimado. Mais ou menos isso. Gente, olha só, o nosso tempo está acabando, mas eu quero dizer que foi sensacional o programa como um todo, cheio de mulheres. E agora esse último bloco com Patrícia Piva. Eu vou. Ó, Wagner Cantori, não pega mal não, viu? Mas a gente podia ficar aqui Ficou nós legal, 5 eu aqui gostei. sempre. O que você acha? Produção, pode ser. Olha. Não pega mal não, porque a gente tá falando de preferência. Eu tô preferindo esse aqui, tá, Wagner? Mas não quer dizer que o outro esteja ruim, não, tá? Mas, gente, muito obrigado. Gabriela substituindo o Wagner hoje. Patrícia, nesse último bloco, foi Muito ótimo. bom, foi ótimo mesmo estar aqui, podendo falar um pouco mais, né? Sem ser sobre as boas notícias. Exatamente. Luíse, Valeu, um cheiro. um cheiro. Carol, um Aqui abraço, estou. viu? E um Até cheiro mais. também, viu? Um cheiro, um Um abraço. cheiro, um Enfim, abraço. tudo São isso Paulo é aí. abraço. É uma Dá loucura tudo. isso daqui. Gente, a gente se vê na semana que vem aqui no Redação Novo Tempo. Um grande abraço pra você que é filho mais velho, que é filho mais novo, que é do meio, que é o número 7, o 11, enfim. Um grande abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.